Eu gostaria de agradecer a Luiz pela exposição, pela explicação sobre o projeto. Pedir desculpas também, porque, de fato, a gente tinha imaginado um tempo maior, mas a gente ficou preocupado na prática com o cansaço das pessoas e com o decorrer da audiência. E o nosso intuito, só reforçando, é exatamente esse, é que a população conheça, que nós, vereadores, e que a população conheça efetivamente este projeto, para a partir daí se poder fazer um juízo de valor e sugestões ou críticas, enfim, se ter elementos para fazer uma análise crítica em relação ao que está se propondo para a cidade. E aí, dando continuidade, eu queria registrar a presença dos vereadores Aline Mariano, e da vereadora Aline Mariano e do vereador Inácio Neto, agradecer a presença dos dois e passar a palavra agora para Adolfo Sá, auditor do Tribunal de Contas. Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome da presidência do Tribunal de Contas. Estão presentes também o meu diretor do Grupo de Engenharia do Tribunal de Contas, a Ayrton, sentado, meu chefe imediato, que coordena o grupo de citações do Grupo de Engenharia, Carlos Frederico, e fiquei encarregado de breves palavras, despidas de qualquer preconceito em relação à solução adotada, para deixar bem claro isso daí. Certo? Mas dentro do papel do Tribunal de Contas. Ou seja, o que é que nós estamos aqui como Tribunal de Contas fazendo? Alguma pergunta de alguns aqui podem até dizer, o que é que o Tribunal de Contas está se metendo com isso aqui? Não é? Então a gente tem a nossa interferência, tem o nosso papel institucional e é isso que eu vou tentar rapidamente mostrar aqui para vocês. Peço só controla o tempo aí, por favor. Meu nome é Adolfo Sá, né? Trabalho no Engenharia, telefone, e-mail, no final também eu coloco. A apresentação está entregue à vereadora, quem agradeço de antemão o convite para estarmos aqui, e pode ser disponibilizada a qualquer um. A atuação do TCE. Primeiro ponto desse roteiro aqui, eu gostaria de fazer um preâmbulo, né? Alguns desconhecem o Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas exerce o controle externo técnico das administrações públicas, auxiliando o Poder Legislativo, que é o detetor do controle externo da administração pública, a gente auxilia, né? E dentro desse controle externo técnico, muitas vezes somos criticados por uma ação somente vendo cumprimentos de formalidade de lei. Isso tem que ser quebrado. Na verdade, a gente não é para fazer somente isto, não é para ver também o cumprimento das formalidades da lei, mas é para ver muito mais destes cumprimentos. Então, o primeiro ponto aí da apresentação, eu queria uma justificativa da necessidade, os estudos de viabilidade, não é, que nós já estamos de posse, nós já recebemos da UV esses estudos de viabilidade, certo? Estamos preocupados com as condições seletivas do futuro parceiro privado, certo? Estamos também bastante preocupados com as condições executivas do contrato. Um contrato para 35 anos, certo? Então não é uma solução para uma gestão, não é? É uma solução para uma cidade, que a gente tem ciência disso daí, então nós estamos preocupados com esses pontos. E dentro dessa atuação do TCE, vale ressaltar o nosso deputado ainda está presente, ele deputado não, né? Já saiu. O sócio dele ficou, Alvésio, que ele teve que ir para a reunião da Comissão da Verdade. Pronto. Então tem duas informações aqui para os que não sabem, a vereadora sabe. Primeiro, tem o acompanhamento da consulta, é um procedimento rotineiro no Tribunal de Contas acompanhar licitações, certo? Por amostragem. E em função de cada característica do objeto que está sendo licitado, a gente faz uma análise e decide se vai analisar ou não. E essa consulta pública, imediatamente à sua publicação, isso já despertou a seleção do Tribunal de Contas em analisar. Fizemos a apresentação da equipe
Não sei se eu estou falando muito perto, né? Estou falando, afastar um pouco mais. Então, a apresentação da equipe foi dia 9/11. Nós solicitamos a documentação, documentos e informações em 12 de novembro. Já recebi as respostas do primeiro questionamento, em 28 de novembro. Estou em análise neste momento em relação a isso daí. Não é ainda um processo no Tribunal de Contas, porque não é um processo administrativo, mas é um procedimento de análise da documentação, né, recebida lá da URB Recife. Tá certo? Então estamos nesse momento, nesse acompanhamento, faz parte dessa presença aqui. E segundo, houve uma representação do ex-deputado, Pedro Eurico, junto ao TCE em 7 de novembro, onde são colocados, dentro daquelas preocupações nossas, as condições de seleção do futuro parceiro privado. Essa análise já foi feita pela equipe. Vale frisar que o Tribunal de Contas não sou eu sou um auditor do Tribunal de Contas, então eu emito as minhas opiniões, mas isso segue dentro de uma rotina para o conselheiro relator, que aprecia, leva para uma Câmara, né? O Tribunal de Contas é dividido em primeira e segunda Câmara, formada por 3 conselheiros relatores, que assim o decidem, e decidem em função daquela análise feita pelo auditor, certo? E que depois pode ser questionado, isso pode ser levado ao pleno do Tribunal de Contas, que aí são os 7 conselheiros. Então, quando a gente diz o Tribunal de Contas decidiu, efetivamente é quando os 7 conselheiros assim o decidiram, certo? Porque, inclusive, enquanto ainda é Câmara, enquanto ainda é relator, é uma decisão, quando é do relator é monocromática, quando é da Câmara, e quando é dos 7 conselheiros, aí é do plenário do Tribunal de Contas. Então, as opiniões do auditor serão avaliadas, mas é a opinião ainda da auditoria, tá certo? Então, essa representação, que eu digo, já concluí a análise, foi encaminhada ao conselheiro relator, que para o exercício de 2012 é o conselheiro Carlos Porto, certo? E ele está o gabinete dele está em apreciação em relação às considerações feitas pelo ex-deputado Pedro Eurico, tá certo? Por isso eu perguntei da presença dele aqui, para ficar claro, certo? Então há 2 ações aqui no Tribunal de Contas. Em relação à justificativa da necessidade, eu não vou aqui rebater em nenhum momento, neste momento agora, né, posteriormente até no debate, a gente vai ter essa oportunidade da apresentação feita pelo representante da síntese, tá certo? Mas as nossas preocupações da justificativa da necessidade são as de quem está na cidade também, né? Então eu, como auditor, tenho que raciocinar que eu moro onde? Moro na cidade. E eu preciso saber se essa solução realmente se justifica em si mesmo, não é? E eu tenho que buscar junto a quê? O arcabouço jurídico brasileiro, não é? Os indicativos para que dentro disso daqui, dentro do que foi feito, do que foi produzido até agora, se está atendendo. Então, primeiro tem o que? Uma observação da artigo 182 da Constituição, que originou o Estatuto da Cidade, certo? Então, tem uma política de desenvolvimento urbano. Nós não podemos dissociar transporte de desenvolvimento urbano, de uso do solo. Então, essa preocupação se tece, não é uma preocupação constitucional, não é um preceito constitucional que a gente tem que cumprir. Então, a gente vai tentar observar isso daí. Segundo, em decorrência do 182, nós temos o Estatuto da Cidade, que exige um plano diretor, não é? Então, a gente precisa, nós estamos numa casa legislativa, e estamos aqui a questão da aprovação do plano diretor e essa inserção desta solução no plano diretor. Nesta mesmo Estatuto da Cidade, nós temos um plano de transporte urbano integrado, que deve ser compatível com o seu plano diretor, ou fazendo parte dele, ou em separado. E com a lei de mobilidade, nós vamos ver a seguir, foi dado justamente a necessidade de se ter um plano de mobilidade. Então, todo município acima de 20 mil, conforme a lei de mobilidade, 25 mil habitantes, vai ter que ter o seu plano de mobilidade, que é muito mais do que transporte. Não é? Hoje o conceito de mobilidade é muito maior do que o conceito de transporte. Então, alguns poderiam dizer isso é só preciosismo de palavras, ou neologismos,
mas, na verdade, este conceito tem sido mais amplo, buscando justamente a questão do desenvolvimento urbano, do uso do solo, como eu falei antes. Dentro dessa Política Nacional de Mobilidade, nós, na nossa auditoria, vamos observar os princípios, isso inclusive já foi colocado para a própria URB, por ofício, já foi respondido, e a gente está analisando, a questão dos princípios, das diretrizes e objetivos, e outros termos dentro desta lei, que é uma lei ainda desconhecida, não é? Da sociedade como geral. Ela é conhecida de quem trabalha na área de transporte e planejamento urbano, não é? Deveria ser, pelo menos. Mas é uma lei ainda desconhecida e que a gente precisa realmente explorar. Não são os conceitos formais que estão lá, as exigências formais, mas sim os princípios, as diretrizes e os objetivos desta lei. Tá certo? Então, desses princípios aqui, passando bem rapidamente, não nenhum intuito aqui de estar explorando um a um, mas a questão da acessibilidade universal, né, que a gente precisa ter, o desenvolvimento sustentável das cidades, né, isso terá que ser observado, a questão da equidade do acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, né, a palavra equidade aí é muito forte, tá certo? Né, a eficiência, eficácia e efetividade na prestação do serviço de transporte urbano, né, os entes federativos precisam se falar, né? Eles precisam se integrar. Não adianta a Prefeitura do Recife estar fazendo uma ação se ela não conversa com o governo do Estado, se não conversa com o governo federal, se encontra uma solução. Nós temos um consórcio metropolitano para os 14 municípios da região metropolitana, não é? Consórcio metropolitano de transporte. Ele precisa estar presente nessas discussões, certo? A Recife não pode ser vista só Recife. Nós precisamos ver a região metropolitana do Recife, as necessidades da região metropolitana e não só do município, tá certo? Essas três palavras, voltando aqui, eficiência, eficácia e efetividade, dizem muito para quem trabalha no controle externo. Não é? Se a solução que eu estou adotando foi pensada, foi justificada a escolha daquela solução, se ela vai ser implementada de uma forma, não é? E aí o princípio da eficácia, como ela vai ser implementada, em verdade, no final, precisa ser a efetividade desta ação. Engloba também a questão da economicidade, né? Que custos para o município para a implantação de uma solução desta, tá certo? A questão da gestão democrática e controle social, não é? Nenhuma solução é para uma cidade. Eu tive a oportunidade, foi citado aqui pelo colega da síntese, a questão do pacto foi até pelo Milton Borges, lá em Barcelona. Eu tive a oportunidade de ter contado num congresso recentemente, uma apresentação do professor Francisco, né? Francisco, muito boa, pelo material muito bem. Fico feliz de saber que vocês, né, já existe essa parceria dele aqui, realmente é um trabalho espetacular, mas a solução lá foi metropolitana, né? É uma solução metropolitana, não uma solução para o município em si de Barcelona. E lá, destacado bem a questão da participação de todos os atores, né? Todos os atores, a sociedade precisa estar engajada nisso daí, certo? Precisa realmente estar participando destas soluções, para a definição dessas soluções, tá certo? A segurança do deslocamento das pessoas, não é? Perfeitamente. A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços, não é? Modos aí é muito usado, as pessoas dizem erroneamente modal, mas o modo é o sistema de transporte. Foi falado aqui navegabilidade, mas nós temos o metrô, nós temos o ônibus, nós temos o transporte complementar, certo? Que nível de funcionamento está hoje esse transporte complementar, que temos tanto pela Prefeitura do Recife, como pelo consórcio metropolitano. Nós temos 2 transportes complementares. Então, como é que isso está funcionando? Não é só no papel, é como é que ele está funcionando, tá certo? A questão do uso do espaço público, né? Circulação, vias e logradouros, tirar veículos da rua é importante para a mobilidade, né? Isso já foi colocado aqui, tá certo? E a circulação urbana, não é, que ela realmente ela funcione, né? Que ela funcione vendo-se também, obviamente, carga, pessoas, né? E não somente, e dentro das pessoas, o transporte coletivo como prioridade, tá certo? Nas diretrizes, não é? Temos aqui no artigo 6º, não é? A integração com a política de desenvolvimento urbano, não é? Planejamento e gestão do uso do solo, no âmbito dos entes federativos, como já adiantei. Não é Recife somente, não é Recife, certo? A prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados, o andar a pé, né?
é muito importante, não é? E os serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Essas duas prioridades têm que ser observadas. Não é? Uma primeira pergunta feita por nós e por algumas outras pessoas, já vi em depoimentos no jornal, inclusive do professor Oswaldo, que aqui não se encontra presente, é por que não os terminais de estacionamento, não é, coincidindo com os terminais de integração, não é? Exatamente, por que isso? É uma pergunta a ser feita, tá certo? A integração entre os modos e serviços de transporte urbano, isso está no texto da lei, né, pessoal? É a reprodução do texto da lei. A mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos de deslocamento de pessoas e carga da cidade, ou seja, todo esse custo que nós temos aqui associado aos engarrafamentos, né, isso é para se avaliar, tá certo? O incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico no uso de energias renováveis, exemplo que ele colocou aqui, edifícios sustentáveis, não é? Foi colocado por Luiz Baltar, né? Tá? E a priorização dos projetos de transporte público coletivo, estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado. Esses são os pontos, não é? como a própria lei diz, que dirigem toda essa parte da mobilidade, né? Priorização dos transportes públicos coletivos. Tá? A integração entre cidades, aí pode pular, reproduzir, objetivos, reduzir as desigualdades e promover a inclusão social, promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos, estacionamento, na própria lei de mobilidade, dá o status, não precisaria, mas fez questão de contar no texto legal, é estrutura de transporte, de mobilidade, estrutura de transporte, estacionamento. Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população, no que se refere à acessibilidade e à mobilidade. Promover o desenvolvimento sustentável, né? Tanto para pessoas como cargas, não é? Quantos problemas nós temos em relação ao descarrego de cargas, não é? nas nossas vias urbanas. Isso tem que ser visto. E consolidar a gestão democrática, né? E vem ratificar aí, diretrizes e princípios como instrumento de garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. Também os casos de sucesso do mundo, e Barcelona não fica atrás, é a questão de todos os atores sociais envolvidos, né? Precisam estar envolvidos. Por fim, aí, em relação à lei, a participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação deverá ser assegurada pelos seguintes instrumentos. Eu dou ênfase mesmo. Os órgãos colegiados, com a participação dos representantes do Poder Executivo, da sociedade civil, dos operadores dos serviços. A questão das ouvidorias nas instituições responsáveis, ouvir realmente a população. As audiências e consultas públicas. A Prefeitura do Recife, mediante a URB, publicou o processo de consulta pública, certo? Que é um processo que faz parte desta divulgação, mas há outras etapas a serem cumpridas. A necessidade de encontros, roadshow, né, como se diz na literatura internacional, para divulgação do que hoje o que Luiz Baltar fez aqui, divulgação do que está sendo pensado, ser discutido para justamente ouvir. Não é só um processo estanque de consulta pública, é um processo dinâmico. Alguns outros shows já devem ter ocorrido, não participei, mas é importante que haja com outros integrantes, CREA, Clube de Engenharia, não é? Sindicato de Engenheiros, IAB, certo? Então isso tudo é importante. Né? E os procedimentos sistemáticos de comunicação, de avaliação da satisfação dos cidadãos e dos usuários de prestação de contas públicas. O plano de mobilidade urbana deverá ser entregado ao plano diretor municipal, né, aos vereadores presentes, existente ou em elaboração, no prazo máximo de 3 anos de vigência desta lei. Não é? Então eu preciso ter um plano de mobilidade, tá certo? A lei é de 4 de janeiro, passou a vigorar em 13 de abril, não é? Então eu tenho 3 anos aí, eu tenho que estar com o plano aqui de mobilidade, certo? Integrado. Os municípios que não tenham elaborado o plano de mobilidade terão um prazo máximo de 3 anos de sua vigência para elaborar. Fim do prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta lei.
não é? Alguns que já comentaram sobre essa lei batem que a lei deveria ter sido mais forte ainda em relação às sanções aos municípios. Mas eu entendo que ela já foi forte, porque os municípios hoje dependem de recursos orçamentários federais, muitos, né? Recife também, né? Nas intervenções aqui. Então, isso precisa ser, não é? Terminando essa parte, né? Concluir a primeira parte da justificativa da necessidade. Fiz questão de trazer a lei de mobilidade, justamente em função de ela ser nova, de que muitos poderiam não conhecer, tá certo? Estudos de viabilidade, o que é que nos preocupa no momento? Preocupa a nós no momento, como auditor, certo? As estimativas de demanda, as receitas tarifárias e as receitas quanto à exploração de espaços públicos. Não é? A construção do edifício garagem não vai ser só o edifício garagem, vão ter várias receitas acessórias. Como isso será aproveitado? Pela edilidade, tá certo? Essas receitas acessórias. Então essa é uma preocupação muito grande nossa. Esses estudos nós recebemos serão analisados com essa ótica de saber realmente, não é, do resultado disso daí, porque o empreendimento não é uma concessão comum, me adiantando, ele é uma concessão patrocinada. E o município, nas previsões atuais, em função do critério de julgamento definido, irá pagar, estaria dentro dessa estimativa, se isso não houver nenhuma oferta melhor, mais de R$1 milhão por mês, não é, para a questão dos estacionamentos. Então não é só o usuário que vai pagar os estacionamentos. Eu tenho uma contraprestação pecuniária da Prefeitura do Recife. Certo? Então esse é um ponto que nos preocupa muito. Outro ponto é a escolha dos locais de estacionamentos. Não é? O Luiz Baltar já explicou aqui, e até alguns pontos esclarecedores, pela minha visão ainda é muito superficial, mas não tive tempo ainda de verificar, mas essa escolha dos locais é importantíssima. A gente se questiona em alguns momentos, por exemplo, por que Guilherme Pinto? Por que Católica? Quer dizer, será que a prefeitura que vai gastar, né, ela vai ter uma contraprestação pecuniária, não é? Será que a solução é esta mesmo nesses locais? Também, por que fora Boa Viagem? Não é? A Zona Sul, por que está fora? Então são perguntas que a gente faz nesse sentido, a escolha dos locais de estacionamento. Não é? Então, como o professor Oswaldo colocou, saiu em reportagem do Jornal do Comércio, não é? Por que não, já falei antes, mas lembrando, por que não os terminais de integração, não é, da nossa malha do sistema SEI, da região metropolitana? Então isso é uma preocupação também. Outra é a questão das desapropriações. Não é? Será que, em que estágio estão essas desapropriações? Nós estamos aí num processo de consulta pública, mas a prefeitura, será que eu vou conseguir realmente áreas desses locais? Esses locais já estão com compromisso, já estão em processo de desapropriação. Não é simplesmente eu chegar, Mário Melo está lá, pegar um lote no meio de uma quadra e dizer, é aqui que eu vou botar meu estacionamento. Né? Isso tudo precisa estar estudado, né? Precisa estar em vista realmente de se há condições de se desapropriar aquilo dali e o custo, né? Porque essa desapropriação não ficará para o parceiro privado, vereador. É importante destacar. No estudo está lá que a desapropriação é pelo parceiro público, que é a prefeitura. Pelo menos o que eu já verifiquei, não é? Que está pelo parceiro público. Então é uma grande preocupação nossa nesse ponto. Tá certo? Ainda em relação aos estudos de viabilidade, nós temos a questão da definição dos investimentos, a qualidade do que vai ser investido nos estacionamentos, que é patrimônio público. Ele será gerido pela administração privada, mas ele é patrimônio público. Ao fim dos 35 anos, isso reverte a reversibilidade do bem para a administração pública. Então, preciso me preocupar com esses investimentos. Preciso também me preocupar com os custos de operação e manutenção desses terminais, desses estacionamentos. Né? Como isso estão sendo orçados? Né? Isso realmente será viável? Por que essa preocupação? Porque nós temos um instrumento na nossa Constituição, artigo 35, inciso 21, que é justamente o quê? Que é o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Certo?
E a gente precisa ter o controle desses reequilíbrios econômicos financeiros de contratos. A Lei 8666, que tem aplicação subsidiária nessa futura licitação e nessa futura contratação, ela só fala do reequilíbrio econômico financeiro e do reajuste de tarifa. Mas a 8987, quando veio trazer o procedimento de revisão. Essa revisão está prevista, mas ela precisa ser prevista, certo, de uma forma clara e objetiva, para que não caiba reequilíbrio econômico-financeiro. E quem é que vai arcar com esse reequilíbrio econômico-financeiro? Porque os riscos de demanda, eles serão partilhados pelas partes. Quase um cacófono aí. Então, o partilhamento ele se dá a partir do momento em que exceda 10% do que fosse previsto, vai ser diminuído da contraprestação pecuniária a ser paga pela administração do Recife, pelo município do Recife, diminui a sua contraprestação pecuniária, partilhando 50%. Aquém de 10% do que foi previsto, ou seja, menos de 10%, certo? A prefeitura vai aumentar o município do Recife vai ter uma contraprestação pecuniária maior. Então, a gente precisa ter um controle que todo esse fluxo de caixa é em função do que eu estimei para investir, do que eu estimei para operar, certo? Versus aquilo que eu vou receber, do que eu estimei para receber. Então, isso é um problema seríssimo, não é? Que precisamos analisar, que a gente não pode deixar de verificar como auditor, tá certo? A questão da definição dos parâmetros de serviço adequado, não é? Quais são os serviços adequados a serem oferecidos? E essa modicidade tarifária. Não é? Em princípio, foi um comentário fazendo aqui uma parte, mas às vezes a parte é importante também. A questão que eu tinha comentado já lá no próprio tribunal com outros colegas, a questão da tarifa reduzida para o morador. Da tarifa também com bônus, né, reduzindo para R$16 por dia. Não é? Em que, se isso a gente tivesse visto só na ótica do parceiro privado, não é? Mas do parceiro público, eu estou fornecendo estacionamento para as pessoas particulares terem este bônus, pagar R$100 por mês para ter seu carro estacionado 24 horas, será que é assim mesmo? 24 horas estacionado? Ou se tem outras regras diferenciadas para esse estacionamento de quem está na circunvizinhança? Então, isso são coisas que preocupam, tá certo? E dentro desse bloco de estudo de viabilidade, ele pergunta por que concessão e concessão patrocinada? Não é? Será que não dá para ser realmente concessão comum, não é? Sem ser patrocinada, sem haver aporte de recurso público? Não é? Isso que nós precisamos averiguar dentro dos princípios que nós, como auditoria, utilizamos, da eficiência, da eficácia, que busca a economicidade, mas no final da história que é a efetividade do serviço. Certo? Então, estudo de viabilidade. Por que tempo eu estou? Na primeira. 20 minutos, né? Okay. Condições seletivas. Então, falei em primeiro bloco, a questão da justificativa da necessidade, um enfoque urbanístico, um enfoque de uso do solo, um enfoque de mobilidade. O segundo bloco foi estudo de viabilidade. Não é? Estudo de viabilidade em função de que valores são esses que estão sendo estimados, que valores para a tarifa, para a receita tarifária, para a receita acessória, como será repartida essa receita acessória, versus esses custos de investimento, custos de manutenção, e por que a contraprestação pública. Certo? No terceiro bloco é a condição seletiva, que foi justamente na linha da representação do ex-deputado Pedro Eurico. Não é? Ou seja, estas condições seletivas são restritivas, não é? As perguntas a serem feitas são restritivas, não é? Então são as condições para a participação. Será que eu terei os parceiros privados interessados em participar em função das condições restritivas estabelecidas? Não estou dizendo que as condições seletivas não sejam necessárias. As são. Não é? Tem que haver condições seletivas. Mas será que elas vão a um ponto de restringirem, não é, interessados em participar deste procedimento licitatório futuro, que ainda estamos no processo de consulta pública? Tá certo? Dessas condições de participação, que à luz da Lei 8666, estaria lá no artigo 30, no 31, no 27, e do 27 ao 31. Né?
A qualificação técnica está no 30, a econômica financeira está no 31. Então, isso tem que ser visto. A 8666 ela tem sua aplicação subsidiária. Né? Nós temos um arcabouço jurídico que é pela 11079, que busca a 8987, que é de 95, a 11079 é de 2004, mas que também vai buscar a 8666 naquilo que não foi definido, que é de junho de 93. Tá certo? Precisa ser reformulada também. Não é? E as condições para o julgamento. Quer dizer, eu tenho que, antes, definir que parceiro eu quero, mas eu preciso saber como julgar esse parceiro, para saber se ele vai ser o melhor para a administração pública. E esses roadshows também não são só para a sociedade, no sentido do usuário, que se serve, do cidadão que se serve da cidade, dos serviços oferecidos pela municipalidade, mas também daqueles empresários que querem participar. Ou seja, eu preciso ter a verificação dessas condições de julgamento. Nós temos esse foco, estamos fazendo análise nesse sentido. E, juntando esses dois iniciais, a questão da competitividade. Quantos parceiros, quantas pretendentes teremos para uma licitação dessa? Aí alguém poderia responder, e eu sei? Não, isso é uma construção. Não é? Eu tenho que construir. Não é? Eu tenho que buscar na iniciativa privada futuros interessados para que possam administrar essa concessão por 35 anos. Isso não se trata de uma gestão de 4 anos, se trata de 35 anos. Então, preciso despertar interesse no privado, certo? Dentro de todas essas condições que eu falei antes. Não é? Justificativa da necessidade, estudo de viabilidade, certo? E agora estamos nas condições seletivas. Para finalizar, tempo preparado aí dentro, a gente não deveria exceder mais dos 30 minutos, acho que mais ou menos do tempo, tá certo? Apesar de que a vereadora disse, não, fique à vontade para fazer as colocações, mas a gente entende que o debate será mais importante do que as colocações. Estou aqui anunciando quais são as linhas de ação da nossa auditoria em relação a esse trabalho, tá certo? E as condições executivas, não é, que quando estávamos antes nas condições seletivas, é o que a doutrina chama o in eligendo, não é? Latim, quer dizer, eu preciso definir as minhas condições. Mas mais importante do que o eligendo é justamente o que vem a seguir, que é o in vigilando, não é? Que são as condições executivas. Eu preciso saber como a prefeitura, como representando o município do Recife, né? Representando a nós como cidadãos, como ela vai administrar esses contratos. Este contrato, no caso, é um só, é único, não é um contrato único para os 17 estacionamentos, para as vagas as 4.000 vagas das vias públicas. Então, a conformidade de instalações e equipamentos, ou seja, o que é que está sendo estabelecido para eu ter o controle dessa conformidade, né, durante os 35 anos. Não é fazer hoje, receber hoje e ficar lá estanque. Eu preciso saber como isso vai ser fiscalizado pela prefeitura durante os 35 anos, certo? Depois, é a conformidade operacional, não é? de toda a evolução tecnológica, inclusive, não é? Hoje, eu quando entrei na faculdade, o professor Maurício Pina, que já era professor lá, né, cheguei ainda a trabalhar com regra de cálculo, não é? E hoje a gente sabe, mas não o que é isso, né? Os mais novos aqui não sabem nem o que é uma regra de cálculo. Então, eu tenho formado 31 anos. Então, daqui a 35 anos, eu não sei como é que está a evolução tecnológica. Não é? Então, isso é uma preocupação, essa conformidade operacional. Será que ainda estaremos trabalhando com esses paquímetros? Não é? O que é que isto não vai gerar de reequilíbrio econômico-financeiro? E que daí terá o encargo do município. O reequilíbrio econômico-financeiro, num caso desse, se não for bem tratado numa matriz de risco, ficará para o cargo do município. É uma preocupação, né, que a gente tem que verificar realmente para que funcione. O pagamento vinculado ao desempenho, excelente. Já foi definido assim e tem que ser assim. A gente não pode pagar sem ser vinculado ao desempenho. Agora, como vai ser aferido esse desempenho? Essa é a preocupação. Que critérios serão definidos para que a administração pública os tenha para fazer esse controle deste desempenho? Não é simplesmente estar no papel, né? A gente ter realmente uma efetividade. A questão de como a prefeitura vai se valer de garantias na execução de um contrato desse, mas também
não só das garantias, mas como ela vai ser possível punir, não só pela avaliação do desempenho, mas também ter instrumentos de punição, né, ao parceiro privado que não bem cumprir. Não é? Então essa é outra preocupação. A fiscalização do contrato, que engloba todos esses pontos que eu vi e que me assusta. Isso é um modelo que eu, particularmente como auditor, discordo. Não há julgamento do Tribunal de Contas ainda em outras concessões. Sabemos, vocês, que aqui em Pernambuco há poucas concessões, no Brasil, né? Inteiro, Pernambuco tem até mais do que outros estados, mas é essa introdução de um verificador independente. Essa questão do verificador independente, eu vejo que é uma fuga ao controle que deve ser exercido pela administração pública. A administração pública não pode fugir desse papel, não é, de ter esse controle. Por que um verificador independente? Eu já estou contratando com um parceiro privado, mas eu tenho minhas prerrogativas administrativas para fiscalizar um contrato. Por que eu vou delegar, entre aspas, passar para um outro parceiro privado essa verificação contratual, não é? Ou seja, que critérios serão estes dessa passagem? Ou seja, eu estou deixando... E hoje nós temos, verdade, vereador, no desabafo aqui como cidadão, uma desestruturação dos órgãos públicos, não é? Não estou falando aqui só em relação à Prefeitura do Recife, mas de uma maneira geral no Brasil. Não é? Não se faz concurso, não se reestrutura os cargos, e eu vou passar a fiscalização dos contratos também para um privado, ou seja, eu já não executo, eu não planejo mais, eu não faço mais obras, eu não mais fiscalizo, certo? Então o que é que eu faço na administração pública? Não é? Não é? O que é que eu faço mais na administração pública? Então isso é uma preocupação, a fiscalização do contrato, tá certo? E por fim, me desculpem aí ter tomado esse tempo, o controle da receita, dos riscos, isso é importantíssimo, né? Essa divisão de riscos em qualquer parceria público-privada, em qualquer concessão, não é? É importante. A questão da revisão e do reequilíbrio econômico-financeiro, para que não tenhamos constantemente revisões de equilíbrio que até inviabilizem. Isso aqui é a questão da lei da oferta e da procura. Inviabilizando, o parceiro privado corre. E o estacionamento fica lá para ser administrado por quem? Pela debilidade. Não é? Então, se o parceiro privado correr porque subiu tanto, foi necessário subir tanto a tarifa e não vai haver mais interesse de se utilizar o estacionamento, não é? Isso daí precisa saber, a gente vê realmente como isso vai ser administrado, vai estar previsto para ser administrado. Tá certo? Então, nós ficamos à disposição para os esclarecimentos. Não é? A matéria nova, os tribunais de contas estão se estruturando, o Tribunal de Contas da União é espelho nosso. Para quem está trabalhando na área, eu aconselho que verifique o Tribunal de Contas da União tem feito, no seu grupo de desestatização, é a CEFID 1 e CEFID 2, as instruções normativas, inclusive como o tribunal analisa em estágios. Para quem é da área, anotem, por favor, a Instrução Normativa 52/2007 do Tribunal de Contas da União, onde ele define em 5 estágios a fiscalização pelo Tribunal de Contas da União de uma parceria público-privada. É a 52/2007. Então, nele lá, tem a cada etapa, e a etapa da divulgação do estudo de viabilidade é prevista, o Tribunal de Contas chancela aquela etapa. Isso tem já definido. Nosso Tribunal de Contas aqui em Pernambuco não tem uma instrução normativa desses moldes, mas a gente tem também o procedimento de acompanhar os procedimentos licitatórios. Defeitos não fazem mal, né? Quando há vontade de poder os corrigir. Né? Precisa, dentro dessa integração dos vários atores, a gente precisa ser Machado e Assis. Agradecemos à vereadora pelo convite, né? E a todos pela atenção. Está aqui meu telefone, e-mail também, tá certo? E ficarei aberto aí para posteriormente alguma colocação. Muito grato. Eu gostaria de agradecer essa primeira participação do Tribunal de Contas na pessoa do auditor Adolfo Sá. E esse é nosso objetivo. Exatamente, essa é a primeira vez, pelo que eu tenho acompanhado, estava confirmando aqui com Isabel, que se tem uma audiência sobre o assunto e que as coisas são colocadas publicamente, tanto o próprio projeto
quanto os questionamentos. A gente sabe que estava lá, que continua lá para consulta, mas que pela primeira vez isso está vindo à tona, isso está vindo ao conhecimento das pessoas nessa proporção. E a razão do convite do Tribunal de Contas é porque nós entendemos que esse é o papel do tribunal, não é o papel, não é depois simplesmente de que a obra está feita, acabada, fazer uma caça às bruxas que na verdade a gente não consegue reverter nenhum prejuízo depois da coisa já feita. Você tem alguns paliativos e o que a gente quer é exatamente estimular essa integração do Tribunal de Contas numa atuação preventiva e numa atuação de aconselhamento até de orientação junto aos poderes públicos. Né? E, bom, dentro desse espírito, eu queria realmente agradecer essa primeira participação.